Com a aprovação da reforma tributária, diversas coisas vão mudar e para entendermos mais sobre isso, nós conversamos com Adriano dos Santos, ele que é especialista em tributos e nos fala sobre as diferenças entre o antigo e o novo sistema. São vários pontos que vão ser diferentes entre a reforma tributária, a nova sistemática e a sistemática atual, vamos dizer assim, que vai deixar de existir, mas um ponto muito importante, que é o que mais se destaca nessa distinção, é que atualmente, por exemplo, os tributos que vão ser extintos, que é o ISS, ICMS, PIS, COFINS e o IPI, de forma parcial, porque ele ainda vai continuar sendo cobrado em algumas situações específicas, mas esses tributos que são cobrados hoje, cada um deles tem uma regra. Então, por exemplo, o ICMS estadual, ele tem peculiaridades estaduais, Santa Catarina vai ter uma regra, em São Paulo vai ter alguma regra específica, Minas alguma regra específica, e isso faz uma dificuldade, às vezes, para a empresa que tem várias filiais, por exemplo, ou atua nesses vários estados. O ISS, que é um tributo municipal, diferenças também existem de um município para outro, então tem essas peculiaridades, o PIS vai seguir uma regra, a COFINS vai seguir outra regra, são tributos federais, e o que acontece com a reforma, esses tributos vão deixar de existir, vai ser criado um novo tributo, que é o IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS, e um outro tributo que é a CBS, que vai substituir os tributos federais, que é o PIS, COFINS e a parte do IPI que vai ser extinta. Todavia, o IBS e a CBS vão ter a mesma regra. Então, na prática, vai ser um só tributo, um só sistema. Apesar deles serem dois legalmente, na prática o contribuinte vai visualizar apenas uma cobrança. E é justamente esse um dos principais objetivos. Então, tentar simplificar ou tentar reduzir a complexidade da forma que é cobrado os tributos hoje. Então, a mudança significativa vai ser essa. Hoje, existem várias regras específicas desses tributos que vão ser extintos, vai passar a ter uma regra só, ou seja, as regras vão ser nacionais para cobrar esses tributos, então vai facilitar. A pretensão, basicamente, é essa, facilitar para que o empresário não precise fazer várias declarações ou prestar várias informações, que ele concentre isso tudo no pagamento de um só, nesse caso, dois tributos, né, mas uma só sistemática. E quando essa mudança vai entrar em vigor? Justamente por afetar vários aspectos relativos ao cálculo dos tributos, isso é uma mudança significativa, a emenda constitucional, que foi aprovada em dezembro de 2023, ela determinou um prazo de transição. Então vai haver uma transição em que os tributos vão ser extintos. Esse prazo de transição ele é um pouco longo. Para a CBS, que vai substituir os tributos federais, ela já começa a entrar em vigor em 2026, em alíquotas de teste, e em 2027 e 2028 ela já começa a entrar em vigor integralmente. O ISS e o ICMS, que são os tributos municipais e estaduais, eles vão ser extintos de uma forma um pouco mais espaçada. Eles vão começar a deixar de ser cobrados aos poucos, com reduções percentuais, lá em 2029 até 2032. Só que em 2027 e 2028 já começam a ter alíquotas bem pequenas de teste para esse tributo, para o IBS, mas ele vai ter uma transição mais longa. Então pode-se dizer assim, que a transição começa, ou seja, esse novo sistema tributário vai começar a aparecer na realidade das empresas, dos contadores e dos consumidores também, a partir de 2026. Ele vai estar integralmente aplicado, funcionando já na sua integralidade lá em 2034. Então, basicamente, é essa, de forma muito sucinta, o período de transição dos tributos até que entre em vigor todos que estão previstos na reforma. Agora o Adriano dos Santos nos fala se na prática a reforma tributária vai reduzir ou aumentar os preços para o consumidor. Essa é uma preocupação significativa com o efeito econômico da reforma tributária, se ela vai reduzir o preço para o consumidor final ou não, visto que o tributo ele é pago, declarado pelo empresário, mas obviamente o empresário acresce no preço esse custo para que o consumidor final arque com esse valor. Então entender qual que vai ser o efeito disso é um dos pontos principais justamente na discussão da reforma. Todavia é muito complexo de apontar isso por todas as situações que envolvem a reforma tributária, ou seja, é muito difícil apontar isso, vai gerar uma redução nos preços ou não. O objetivo é que sim, que seja gerada uma redução nos preços dos produtos, justamente em razão dessa redução de complexidade. Hoje uma empresa, às vezes uma empresa maior, que tem vários funcionários, várias sedes, uma indústria, por exemplo, que é um dos setores que mais defendeu essa mudança no sistema tributário, como a indústria ela vende para vários locais, ela tem uma distribuição muito significativa dos seus produtos, ela tem um custo muito grande para manter apenas equipe, vamos dizer assim, ou para fazer as declarações, custo com sistema, para fazer a declaração tributária. Então, o custo para declarar um tributo acaba sendo muito significativo. Não é nem o tributo em si, não é nem o imposto em si que a empresa paga. É o custo para ela fazer a declaração. Então, a ideia da reforma tributária é reduzir esse custo e a carga tributária não ser aumentada. Há determinações dentro da emenda constitucional que foram aprovadas para que a carga tributária não seja maior que a média de anos anteriores. Então, há essa proteção, mas também não se prevê uma redução. Então, é muito difícil estimar se isso vai gerar um aumento ou redução nos preços. Então, a indústria,
para citar um segmento econômico que acredita que vai ter uma redução nesse custo, isso pode afetar os preços, ela vai reduzir. Todavia, outros setores, como por exemplo sistemas, tecnologia de informação, muito provavelmente eles vão ter um aumento da carga tributária quando comparado com a realidade de hoje. Então, se reduzir o preço da indústria, mas aumentar o custo do sistema que o supermercado tem, pode ser que na verdade o preço não vá se reduzir tanto lá no final. Então, é muito difícil fazer uma estimativa, até porque ainda está em discussão o projeto, então podem haver pontos lá que podem afetar essa composição, mas a pretensão é que seja reduzido o preço, mas não há como assegurar isso até que pelo menos o projeto esteja aprovado e de fato possa se ter o impacto disso no dia a dia. Agora, Adriano, na questão da economia, isso pode ser benéfico ou não? O interesse da reforma é que ela gerasse um efeito econômico positivo. Esse efeito ele vai começar a ser sentido, se acontecer de fato, lá em 2031, 2032 em diante, quando o novo regime começar a entrar em vigor de forma mais efetiva. Então, nesse momento, nos primeiros passos, muito provavelmente ele não vai gerar um efeito positivo de imediato na questão econômica. Alguns setores têm uma preocupação muito significativa, vou dar exemplo aqui do setor de imobiliário, porque são setores que hoje não pagam nem ISS, nem ICMS em muitas de suas operações, por exemplo, a compra e venda, a locação, o recebimento do aluguel, e a reforma ela criou a tributação sobre essas operações. Então isso também pode gerar um aumento no preço desses serviços, vamos dizer assim, dessas operações, que hoje elas não pagam nem ISS nem ICMS, e isso pode gerar um aumento ali no valor dessas situações, que pode gerar um efeito inflacionário também. Da mesma forma, a construção civil, ela já paga ISS hoje, a construção dentro do município, vai ter um regime especial dentro do IBS-CBS também para a construção civil, mas é um setor que hoje paga uma alíquota que às vezes não é tão elevada como a alíquota que vai ser estabelecida na reforma. Então, só para exemplificar, um setor que tem uma certa preocupação, assim como o setor de tecnologia, que isso possa gerar um aumento e se aumentar, por exemplo, os aluguéis, isso aumenta os índices inflacionários. Então, tem toda uma ligação entre todos os pontos, mas que só vai ser possível medir de forma efetiva quando o projeto tiver concluído, a tramitação, e tiver um projeto efetivo e, de fato, comece a entrar em vigor e sejam definidas alíquotas e tudo mais, que é uma etapa ainda posterior, depois da aprovação que está em andamento no Congresso. E para finalizar, perguntamos ao Adriano como que os contribuintes podem se preparar para essas mudanças. É importante justamente esse início de entendimento dos contribuintes, dos empresários, daqueles que atuam na área, para conhecer essas regras, para que quando chegue de fato a aplicação dessas novas regras já exista conhecimento, já se entenda a estrutura. Porque a estrutura da reforma tributária, muitos dos itens que foram conversados aqui, por exemplo, já estão definidos na Constituição e vão acontecer no formato que a própria Constituição já estabeleceu. Então, começar a entender as regras é justamente um ponto fundamental para compreender as mudanças que vão acontecer.